Você já pegou nas mãos do seu pai ultimamente? Não estou perguntando se você apertou a mão dele num cumprimento formal de domingo. Eu estou perguntando se você realmente tocou a pele dele. Se você sentiu a textura. Se você parou para olhar as linhas, as cicatrizes, as manchas que o tempo desenhou ali. As mãos contam a história que a boca, muitas vezes, tem vergonha de dizer. Para o Dr. Pedro, as mãos eram tudo. Mãos de cirurgião, mãos de pianista, mãos seguradas por um seguro de milhões de reais. Pedro tinha 34 anos e era o neurocirurgião mais jovem a chefiar a ala de trauma do Hospital Santa Mônica. As mãos dele eram macias, cheiravam a sabonete antisséptico de lavanda e viviam dentro de luvas de látex estéreis. Eram mãos que salvavam vidas, diziam os jornais. Mãos milagrosas. Mas, ironicamente, as mãos que Pedro mais odiava no mundo, eram as mãos que tinham construído o berço onde ele dormiu. As mãos de seu João. João não era doutor. João não era chefe. João era, simplesmente, o pedreiro. Um homem feito de cal, cimento e sol do meio-dia. Se você olhasse para as mãos de João, você não veria pele. Você veria uma crosta. Uma mistura de calos duros como pedra, unhas grossas e deformadas por marteladas acidentais, e uma sujeira cinza. Aquela sujeira. Não era falta de higiene. João esfregava aquelas mãos com escova de pia e sabão de coco até sangrar. Mas o cimento tem um jeito de entrar nos poros e morar lá para sempre. É como se o trabalho dele fizesse parte do DNA. Pedro tinha nojo daquelas mãos. Não um nojo físico, de vômito. Mas um nojo social. Uma vergonha que queimava no estômago toda vez que ele via o pai estender a mão para cumprimentar um de seus colegas médicos. Pedro imaginava o que eles pensavam. Olha lá, o pai do Dr. Pedro tem terra embaixo da unha. Olha lá, a mão desse velho parece uma lixa de parede. Essa vergonha criou um muro entre pai e filho. Um muro mais alto e mais duro do que qualquer um que seu João já tivesse levantado com tijolo e argamassa. E a história de hoje começa exatamente nesse muro. Era uma tarde de terça-feira. O Hospital Santa Mônica estava naquele caos controlado de sempre. Pedro andava pelos corredores com seu jaleco branco impecável, o estetoscópio pendurado no pescoço como uma medalha de honra. Ele se sentia um deus ali dentro. As enfermeiras abriam caminho, os residentes baixavam a cabeça anotando cada palavra dele. Dr. Pedro, o paciente do 402 estabilizou. Ótimo. Mantenham a medicação. Dr. Pedro, a diretoria quer falar sobre o novo equipamento. Diga que passo lá em 10 minutos. Ele estava no topo do mundo. Até que ele chegou à recepção principal. O ar-condicionado gelado do hospital contrastava com o calor de 35 graus que fazia lá fora. E, parado bem na frente do balcão de vidro, destoando de todo aquele ambiente branco, cromado e estéril, estava seu João. Ele estava com sua roupa de sair. Uma camisa polo listrada que já tinha sido azul um dia, mas que agora era de um cinza desbotado, e uma calça jeans que, por mais que fosse lavada, ainda tinha as marcas brancas de gesso nos joelhos. Ele segurava um boné velho nas mãos, amassando a aba com nervosismo. Pedro parou no meio do corredor. O sangue gelou. O que ele estava fazendo ali? Pedro tinha deixado claro, pai, se precisar de mim, liga. Não aparece no hospital. É um ambiente contaminado, não é lugar pro senhor, Uma mentira bonita para esconder a verdade feia. Pai, você não combina com o meu sucesso. Pedro olhou para os lados. Viu o Dr. Alencar, o diretor clínico, conversando perto do elevador. O pânico bateu. Se Alencar visse aquele homem simples, com botas de obra sujas de barro, chamando o chefe da neurocirurgia de filho, a imagem de Pedro estaria manchada. Pedro acelerou o passo. Ele não foi até o pai com um sorriso. Ele foi até o pai como quem vai desarmar uma bomba. Ele pegou João pelo braço, não pela mão, nunca pela mão,
e o puxou para um canto, perto da saída de emergência, longe dos olhares curiosos. Pai, o que o senhor tá fazendo aqui? A voz de Pedro saiu sibilada, baixa, tensa. Seu João sorriu, aquele sorriso aberto, cheio de rugas nos cantos dos olhos, que um dia foi o porto seguro de Pedro. Oi, meu filho, desculpa vir assim sem avisar. É que eu tava na obra aqui perto, no prédio novo, sabe? E aí me deu uma saudade, e eu trouxe um negócio pro Lucas. Lucas, o neto, o filho de Pedro, de 6 anos. A única coisa no mundo que Pedro amava mais do que a própria carreira. João enfiou a mão no bolso fundo da calça jeans. Aquela mão grossa, cheia de veias saltadas, trêmula de emoção. Ele tirou de lá um carrinho. Não um carrinho da Hot Wheels, de metal pintado, mas um carrinho de madeira. Feito à mão, esculpido toscamente, lixado com cuidado, com rodinhas feitas de carretel de linha. Eu fiz no intervalo do almoço, Pedrinho, disse João, os olhos brilhando de orgulho. Usei sobra de madeira de lei do telhado. É forte, viu? Pode cair que não quebra. Pensei no Luquinhas brincando. Pedro olhou para aquele brinquedo. Depois olhou para as mãos do pai. Havia um corte recente no polegar, com um band-aid sujo e descolando. Havia poeira de serra nos pelos do braço. Pedro sentiu o cheiro. Cheiro de suor. Cheiro de obra. Aquele cheiro que impregnava a infância dele e que ele gastou 30 anos tentando lavar com perfumes importados. Pai, Pedro suspirou, passando a mão no rosto, impaciente. O senhor veio aqui, no meio do meu turno, sujo desse jeito, para trazer um pedaço de madeira? O sorriso de João vacilou, murchou um pouquinho nos cantos. Não é só madeira, filho. É peroba rosa. É madeira boa. E eu lavei a mão antes de entrar, viu? Passei água na torneira do jardim. Não é essa a questão, pai. Pedro aumentou o tom de voz, depois olhou em volta assustado e sussurrou novamente. Olha para você, olha para esse chão que brilha. O senhor tá deixando marca de barro por onde passa. O que os meus pacientes vão pensar? Que eu não tenho higiene. Que a minha família Ele não completou a frase. Não precisava. A palavra, suja, ficou suspensa no ar, pesada como um tijolo. Seu João olhou para as próprias botas. Viu o rastro marrom tênue no piso de porcelanato branco. A vergonha dele foi diferente da de Pedro. Não foi vergonha de si mesmo. Foi vergonha de ter envergonhado o filho. Desculpa, filho, eu não vi. Eu bati a bota lá fora, mas esse barro vermelho é danado, gruda que é uma beleza. Tá, pai, tá bom, Pedro cortou, olhando para o relógio. Ele queria que aquilo acabasse. Ele queria que o pai sumisse antes que a doutora Helena, a pediatra elegante por quem ele tinha uma queda, aparecesse no corredor. Me dá isso aqui. Pedro pegou o carrinho de madeira com a ponta dos dedos, como se estivesse pegando lixo contaminado. Eu entrego pro Lucas. Agora, por favor, vai pra casa. Toma um banho, e da próxima vez, me liga antes. Não aparece assim. O segurança podia ter barrado o senhor. Isso foi o golpe final. O segurança. Pedro estava dizendo que o próprio pai parecia um mendigo, um intruso. Seu João assentiu devagar. Ele recolheu as mãos, escondendo-as nos bolsos, como se elas fossem armas ilegais. Tá certo, Pedro, tá certo. Manda um beijo pro Luquinhas. Diz pra ele que o vovô João que fez. Com as mãos dele, tá? Eu digo, tchau, pai. Pedro virou as costas. Ele não esperou o pai sair. Ele caminhou rápido de volta para o elevador, apertando o botão freneticamente. Quando as portas de metal se fecharam, ele soltou o ar que estava prendendo. Olhou para o carrinho de madeira na mão. Era tosco, pesado. Lucas tem um iPad, pensou Pedro. O que ele vai fazer com isso? Ao chegar na sua sala, Pedro abriu a gaveta debaixo da mesa, a gaveta onde ele guardava papéis velhos e coisas inúteis, e jogou o carrinho lá dentro. Fechou a gaveta. Pronto. O problema estava escondido.
O passado estava trancado. Ele podia voltar a ser o Dr. Pedro, o homem que nasceu pronto, o homem que não veio do pó. Mas o que Pedro não sabia, o que ele não podia imaginar naquela tarde de terça-feira, é que aquele pó, aquele barro vermelho, estava prestes a cobrar o seu preço. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar humildade. Geralmente, ela espera a gente subir bem alto, no pedestal mais seguro, para depois puxar o tapete. Passou-se uma semana. Era sábado, o dia de folga de Pedro. Ele estava em casa, uma mansão minimalista num condomínio fechado, com gramado perfeito e piscina de borda infinita. Lucas, o filho de 6 anos, estava brincando no jardim. Pedro estava na churrasqueira, tentando acender o fogo com aquele carvão gourmet que promete não fazer fumaça. Ele estava recebendo amigos, outros médicos, gente do nível dele. "E aí, Pedro, e aquela cirurgia do senador?", perguntava um colega, com um copo de uísque na mão. "Foi tranquila. 5 horas de procedimento, mas a mão não tremeu nem por um segundo", Pedro se gabava, olhando para as próprias mãos limpas. De repente, um grito. Não foi um grito de brincadeira. Foi um grito abafado, seguido de um silêncio aterrorizante. E depois, o barulho de algo pesado desabando. Pedro largou o pegador de carne. "Lucas!" Ele correu para o jardim. O gramado estava vazio. O balanço estava vazio. "Lucas!" Pedro correu até os fundos da casa, onde estava acontecendo uma reforma. Ele tinha contratado uma empreiteira cara, Engenharia Premium, para fazer um anexo gourmet. Ele não quis contratar o pai. "Pai, o senhor já tá velho, descansa. E essa empresa é moderna, usa um concreto armado pré-moldado." Quando Pedro chegou aos fundos, o mundo parou. A estrutura do anexo, a laje que tinha sido concretada há 2 dias, tinha cedido. Uma viga de sustentação, mal calculada pelos engenheiros Premium, tinha rachado. Havia uma pilha de escombros, ferros retorcidos, pedaços de concreto, tijolos. E debaixo daquilo tudo, um tênis pequeno, azul, o tênis do Lucas. "Não, Lucas!" Pedro se jogou no chão. O instinto de pai atropelou o médico. Ele começou a puxar as pedras com as mãos nuas. "Lucas, fala com o papai. Lucas!" Um gemido fraco veio lá de baixo. "Papai, tá doendo, tá pesado." O coração de Pedro parou e voltou a bater com uma violência que doía no peito. Ele estava vivo, mas estava preso. Os amigos médicos chegaram correndo. "Chama os bombeiros." "Não mexe, pode piorar a lesão na coluna." "Chama a ambulância." Pedro sabia disso. Ele era o chefe do trauma. Ele sabia que se puxasse o filho de qualquer jeito, poderia seccionar a medula. Poderia matar o menino. Ele se abaixou, tentando ver através de uma fresta nos escombros. O cenário era um pesadelo. Lucas estava num pequeno bolsão de ar, protegido por uma placa de concreto que tinha caído na diagonal. Mas, e aqui estava o horror, a viga principal, uma peça de concreto de 500 quilos, estava apoiada de forma precária sobre essa placa. Ela estava balançando. Se a placa se movesse 1 milímetro, a viga esmagaria o peito de Lucas. Os bombeiros chegaram em 10 minutos. Eram rápidos, eficientes. O capitão da equipe olhou, analisou, mediu. "Doutor", o bombeiro disse, tirando o capacete, com o rosto pálido. "A situação é crítica. A gente não pode usar o macaco hidráulico. O terreno tá instável. Se a gente fizer força para levantar a viga, a vibração pode fazer a placa de baixo escorregar." "E se a placa escorregar?" "O que você tá dizendo?" Pedro gritou, agarrando o colete do bombeiro. "Tira meu filho de lá. A gente precisa estabilizar isso manualmente antes de tentar levantar. Mas não tem espaço para colocar escoras. É um trabalho de cirurgião, mas com concreto." De cirurgião. Pedro olhou para as próprias mãos. Mãos que faziam suturas em artérias de milímetros. Mãos que operavam cérebros. Ele se jogou no buraco. Eu seguro a placa enquanto vocês puxam." Ele tentou,
Ele colocou as mãos macias de médico debaixo da pedra áspera. Ele fez força, mas a pedra era pesada, cortante. As mãos de Pedro escorregaram. A pele fina rasgou na primeira tentativa. Ele não tinha pega. Ele não tinha a força bruta específica, a trava nos dedos que só quem carrega peso a vida toda tem. A viga rangeu. Poeira caiu sobre o rosto de Lucas, que começou a chorar de pavor. Papai, a pedra tá descendo. Pedro recuou, olhando para as próprias mãos sangrando. Mãos inúteis. Mãos fracas. Todo o seu diploma, todo o seu doutorado em Harvard, todo o seu prestígio, não serviam de nada contra 500 quilos de gravidade e concreto. A gente precisa de alguém que entenda de estrutura colapsada, disse o bombeiro. Alguém que consiga entrar ali naquele buraco estreito e calçar essa viga na mão, sentindo o peso, até a gente conseguir prender o cabo de aço. Mas tem que ser alguém que aguente o peso. Se tremer, a viga cai. Pedro estava em pânico. Ele olhava para os lados, cego pelas lágrimas. Foi então que ele ouviu o barulho. Não era uma sirene. Era o barulho de uma moto velha, escapamento furado, freando bruscamente na frente da casa. Pedro tinha ligado para o pai? Não, ele nem lembrou, mas a vizinha, Dona Cida, que conhecia seu João desde a época das vacas magras, tinha ligado. Seu João, corre aqui. O anexo caiu em cima do Lucas. João nem tirou o capacete. Ele largou a moto no meio da rua e entrou correndo pelo portão, pulando os escombros como se tivesse 20 anos. Ele estava sujo, tinha acabado de sair da obra. A calça cheia de massa fresca, a camisa encharcada de suor. Ele chegou na beira do buraco. Não perguntou nada, não cumprimentou ninguém. Os olhos dele, treinados em 40 anos de construção, escanearam a cena em um segundo. Ele viu a viga, viu a placa, viu o ângulo, viu o perigo. Ninguém mexe, João gritou. Uma voz de comando que Pedro nunca tinha ouvido. Não era a voz do pai submisso da recepção. Era a voz do mestre de obras. João pulou para dentro do buraco. Ei, o senhor não pode entrar aí, é área de risco, gritou o bombeiro. Sai da frente, rapaz. João empurrou o bombeiro com um braço que parecia de ferro. É o meu neto. João se ajoelhou na terra, ao lado de Pedro. Ele olhou para o filho. Viu as mãos sangrando e tremendo de Pedro. Viu o terror nos olhos do médico. Sai daí, Pedro, João disse, calmo. Deixa comigo. Pai, é muito pesado, vai cair. Pedro soluçava. João não respondeu. Ele cuspiu nas mãos. Aquelas mãos grossas, deformadas, cheias de calos. Ele esfregou uma na outra. E então, ele as enfiou debaixo da placa de concreto. Não foi um toque delicado. Foi um encaixe. As mãos de João pareciam ter nascido para aquilo. Os calos agiram como ventosas antiderrapantes. Os dedos grossos acharam as frestas na pedra que os dedos finos de Pedro não encontraram. Lucas, o vovô tá aqui, João disse, a voz doce, enquanto os músculos do braço dele começavam a inchar como cabos de aço sob a camisa velha. Fica quietinho, tá? O vovô vai segurar o teto para você. João respirou fundo. Ele firmou os pés na terra fofa. E empurrou. Não foi um empurrão para levantar. Foi um empurrão para travar asterisco. Ele virou uma coluna humana. A viga de 500 quilos parou de balançar. O peso todo, a morte toda que estava prestes a cair sobre o menino, agora estava apoiada nos ombros e nas mãos do pedreiro. O bombeiro arregalou os olhos. Ele travou a estrutura. Rápido! Tragam o macaco agora. A gente tem uma janela de 2 minutos antes que o músculo dele falhe. 2 minutos. Parece pouco? Tente segurar um carro com as mãos por 2 minutos. As veias do pescoço de João saltaram. O rosto dele ficou vermelho, depois roxo. O suor pingava da testa dele e caía no rosto de Lucas. Vovô, Lucas choramingou. Tá tudo bem, meu amor. João gemia, os dentes trincados, fazendo tanta força que parecia que seus ossos iam estalar. O vovô é forte.
Lembra do carrinho? Madeira de lei. Pedro estava ao lado, inútil, assistindo. Ele via as mãos do pai. Aquelas mãos que ele teve vergonha. Aquelas mãos que ele escondeu. Agora, aquelas mãos estavam tremendo, não de fraqueza, mas de esforço sobre-humano. A pele dos dedos de João começou a rasgar sob a pressão do concreto áspero. O sangue do pai começou a escorrer pela pedra. Mas ele não soltou. Mais rápido, gritou Pedro para os bombeiros. Ele não vai aguentar. Tô quase lá, gritou o sargento, posicionando a alavanca. João soltou um urro, um som gutural, primitivo. O corpo dele estava no limite. Qualquer pessoa normal teria soltado. Qualquer pessoa normal teria priorizado a própria coluna, os próprios braços. Mas aquelas não eram mãos normais. Eram mãos de pai. Eram mãos de avô, eram mãos que construíram a vida daquela família, e que agora estavam dispostas a serem esmagadas para salvá-la. Agora, puxa, gritou o bombeiro. O macaco hidráulico entrou em ação. A viga subiu. No momento em que o peso saiu das costas de João, ele não relaxou. Ele usou a última gota de energia para se jogar sobre o corpo de Lucas, protegendo o menino da poeira e dos cascalhos que caíram. Tiramos o menino, alguém gritou. Pedro puxou Lucas para fora. O menino estava chorando, sujo, arranhado, mas vivo, inteiro. Pedro abraçou o filho com uma força desesperada. Graças a Deus, graças a Deus. Mas então, ele olhou para o buraco. Seu João não tinha saído. Ele estava lá, caído de joelhos, com a cabeça encostada na terra. As mãos estavam estendidas na frente dele, abertas, sangrando, tremendo incontrolavelmente em espasmos musculares. Pai! Pedro chamou. João não respondeu. Ele tombou para o lado, desmaiado de exaustão e dor. Foi nesse momento que a arrogância do Dr. Pedro morreu. E foi nesse momento que o filho nasceu de verdade. Pedro pulou de volta no buraco. Ele não se importou com a calça de linho cara na lama. Ele não se importou com as câmeras dos vizinhos. Ele pegou as mãos do pai. Aquelas mãos sujas, cortadas, deformadas pelo esforço. E ali, na frente de todos os seus amigos médicos, na frente dos bombeiros, na frente do filho salvo, o Dr. Pedro beijou as mãos do pedreiro. Ele encostou a testa naquelas palmas calejadas e chorou. Chorou como criança. Chorou toda a vergonha, todo o arrependimento, toda a ingratidão de anos. A ambulância levou os três. Lucas, para observação. João, para ortopedia e exaustão severa. E Pedro foi como acompanhante. Ele se recusou a sair do lado da maca do pai. Ele segurou a mão do velho o caminho inteiro. E não soltou mais. Mas a história não acaba no resgate. Porque feridas físicas cicatrizam rápido. As feridas da alma, essas demoram mais. E havia uma conversa de 30 anos, que precisava acontecer naquele quarto de hospital. O silêncio de um quarto de hospital é diferente de qualquer outro silêncio. É um silêncio branco, elétrico, interrompido apenas pelo bip-bip rítmico do monitor cardíaco. Para o Dr. Pedro, aquele som era rotina. Ele ouvia aquilo todo dia. Mas naquela noite de sábado, o som do monitor não era apenas um dado clínico. Era a música mais bonita que ele já tinha ouvido. Porque cada bip significava que o coração do pai dele ainda estava batendo. Seu João dormia, sedado pelos analgésicos. Os braços dele estavam enfaixados. Os tendões tinham sofrido micro-rupturas pelo esforço excessivo. Os ombros estavam roxos, marcas profundas onde o concreto tinha esmagado a pele. Pedro puxou uma cadeira. Sentou-se ao lado da cama. Ele não estava de jaleco. Estava com a camiseta suja de terra e sangue seco, o sangue do pai. As enfermeiras tinham oferecido uma roupa limpa, mas ele recusou. Ele queria sentir aquela sujeira. Ele precisava daquele lembrete. Pedro olhou para as mãos do pai, repousadas sobre o lençol branco imaculado do hospital. Agora, com calma, ele pôde ver de verdade.
Ele pegou uma bacia com água morna e uma toalha macia. E começou a fazer algo que não fazia desde que era bebê. Ele começou a limpar o pai. Com uma delicadeza que ele nunca usou em nenhuma cirurgia de cérebro, Pedro passou a toalha úmida nos dedos de João. A água na bacia foi ficando cinza. Era o cimento. Aquele cimento teimoso que Pedro tanto odiava. Mas enquanto ele limpava, ele começou a notar as cicatrizes. Havia uma cicatriz branca no indicador direito. Pedro parou. A memória veio como um flash. Aquilo foi quando ele construiu o muro da minha primeira escola, para pagar a matrícula. Havia uma unha amassada no polegar. Aquilo foi quando ele reformou o telhado de casa na chuva, para não molhar meus livros de medicina. Havia manchas de sol, sardas escuras de quem trabalhou a vida toda sem protetor solar, sem chapéu, debaixo de um sol escaldante. Pedro percebeu, com um nó na garganta que quase o sufocava, que aquelas mãos não eram feias. Elas eram um mapa de sacrifício. Cada calo, cada corte, cada mancha, era uma carta de amor escrita em pele e osso. Elas ficaram grossas, Pedro sussurrou. Para o quarto vazio, para que as minhas pudessem ser finas. A frase pesou no ar. A verdade, quando finalmente encarada, é libertadora, mas dói. Pedro encostou a testa na mão enfaixada do pai e chorou de novo. Mas agora não era choro de pânico. Era choro de cura. Ele chorou pela vergonha que sentiu na recepção. Chorou pelo carrinho de madeira jogado na gaveta. Chorou por todas as vezes que apresentou o pai como um parente distante, ou simplesmente evitou apresentá-lo. Me perdoa, pai, me perdoa por ser tão pequeno. Foi então que ele sentiu a mão se mexer. Um aperto fraco. Pedro levantou a cabeça. Seu João estava com os olhos abertos. Olhos cansados, vermelhos, mas com aquele brilho teimoso de sempre. A primeira coisa que ele fez não foi reclamar da dor. Não foi pedir água. Não foi perguntar onde estava. A primeira coisa que ele fez foi tentar sorrir. O Lucas, a voz dele saiu raspada, seca. O menino, tá inteiro? Pedro segurou a mão do pai com as duas mãos. Tá, pai, o Lucas tá ótimo. Tá no quarto ao lado, vendo desenho. Só arranhou o joelho. O Senhor salvou ele. João fechou os olhos e suspirou. Um suspiro longo, profundo, de missão cumprida. Graças a Deus. Graças a Deus. Ficaram em silêncio por um minuto. Só o bip-bip preenchendo o espaço. Pai, Pedro começou, e a voz falhou. Ele engoliu o choro. Eu preciso te falar uma coisa. Não precisa, filho, João interrompeu, baixinho. Precisa sim, eu preciso. Pai, eu tive vergonha do Senhor. Eu tive vergonha dessas mãos. Eu achei que a sujeira da obra ia manchar meu jaleco. Eu fui um idiota, um arrogante. Pedro apertou a mão do pai. Hoje, quando aquela viga tava caindo, as minhas mãos de médico, as mãos que eu assegurei por milhões, elas não serviram para nada. Elas escorregaram. Elas foram inúteis. Foi a sua mão, pai, foi a sua mão grossa, cheia de calo, que segurou o mundo. Se não fosse por essas mãos, feias, meu filho tava morto. Seu João olhou para o filho. Ele não tinha mágoa no olhar. Pais como João não guardam mágoa. Eles não têm espaço no coração para isso, o espaço já tá todo ocupado por amor. João tirou a mão debaixo da de Pedro e, com dificuldade, levou até o rosto do filho. A pele áspera arranhou de leve a bochecha de Pedro, que tinha a barba por fazer. Filho, João sorriu. Você não entendeu nada. Pedro franziu a testa, confuso. Eu não tenho vergonha das minhas mãos, Pedro. Eu tenho orgulho delas. Sabe por quê? João virou a palma da mão para cima, olhando para as próprias linhas. Porque essas mãos aqui foram feitas para lidar com a pedra, com o peso, com o duro, para que as suas mãos pudessem lidar com a vida. Eu peguei no pesado a vida toda, para você poder pegar no leve. A minha mão é a fundação, Pedro. A sua, é o telhado. A fundação fica suja de terra mesmo, ninguém vê, fica enterrada.
Mas sem ela, o telhado cai. Pedro desabou. Ele beijou a palma da mão do pai. Eu nunca mais vou esquecer disso, pai. Nunca mais. A porta do quarto se abriu devagar. Era a esposa de Pedro, trazendo Lucas na cadeira de rodas. O menino tinha um curativo na testa e no braço, mas estava bem. Quando Lucas viu o avô na cama, os olhos dele brilharam. Ele pulou da cadeira, ignorando os protestos da mãe, e correu para a cama. Vovô Hulk. João riu, gemendo um pouco de dor. Oi, meu campeão. Lucas subiu na cama, com cuidado. E então, Pedro viu. Na mãozinha de Lucas, apertado com força, não estava o iPad. Não estava o boneco de super-herói caro da loja de brinquedos. Estava o carrinho de madeira. Aquele carrinho tosco, feito de sobra de peroba rosa e carretel de linha. Pedro tinha esquecido o carrinho na gaveta do hospital. Mas Lucas deve ter pedido para alguém buscar. Ou talvez, numa reviravolta mágica do destino, o carrinho tenha ido parar na mochila do menino antes. Não importava como, ele estava lá. Vovô, o papai disse que você fez esse carro com a sua mão, disse Lucas, rodando as rodinhas tortas no lençol. Fiz sim, filho. Gostou? É o melhor carro do mundo, disse o menino. Sério. Ele não quebra. Igual a você. Pedro observou a cena. O pai, o filho, o brinquedo simples. Ele olhou para suas próprias mãos de cirurgião. Elas ainda tremiam um pouco pelo trauma. Naquele dia, Pedro não operou ninguém. Não salvou nenhum paciente na mesa de cirurgia. Mas naquele dia, ele aprendeu a lição mais importante de toda a sua carreira médica. Ele aprendeu que existem dois tipos de força. Existe a força que a gente aprende na academia, nos livros, nos títulos. A força que a gente exibe. E existe a força de alicerce. A força silenciosa. A força de quem segura a viga de concreto de 500 quilos enquanto os músculos rasgam, só por amor. A recuperação de seu João foi lenta. Ele nunca mais teve a mesma força no braço direito. O médico disse que ele precisaria se aposentar da obra. Mas isso não foi problema. Porque agora, seu João tinha um novo emprego. Se você for hoje na mansão do Dr. Pedro, num domingo de sol, você não vai ver o médico conversando sobre bolsa de valores com os amigos na churrasqueira gourmet. Você vai ver dois homens no jardim. Um jovem, de jaleco branco dobrado na cadeira. E um idoso, de boné velho e mãos calejadas. Eles estão construindo uma casa na árvore para o Lucas. Juntos. Pedro segura a madeira. João ensina onde bater o prego. Assim não, filho, João corrige, rindo, segurando a mão do médico. Pega no martelo com firmeza. Sente a madeira. E Pedro, o neurocirurgião mais famoso da cidade, obedece. Ele segura o martelo com suas mãos finas, guiado pelas mãos grossas do pai. Ele erra, acerta o dedo, ri. Ele não tem mais pressa. Ele não tem mais vergonha. Porque ele sabe que, enquanto aquelas mãos calejadas estiverem por perto, a casa nunca vai cair. Mãos de pedra. Coração de ouro. Essa é a herança que o dinheiro não compra, que a faculdade não ensina, e que o tempo não apaga. E você, olhe para suas mãos agora. Olhe para as mãos de quem cuidou de você. Talvez elas estejam enrugadas, manchadas, trêmulas. Talvez você tenha tido vergonha delas um dia. Mas lembre-se, foram essas mãos que seguraram o teto quando o mundo ameaçou desabar sobre a sua cabeça. Não espere uma viga cair para beijar essas mãos. Faça isso hoje, enquanto elas ainda estão quentes. Enquanto elas ainda podem apertar as suas de volta. Porque alicerce a gente só dá valor quando a casa treme. Mas amor de pai e mãe, esse é o único concreto que nunca racha.